Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esse instante em que aqui estamos, procurando desenvolver sentimentos e aprendizados à luz da doutrina espírita. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá. Vamos lá, né? Uma boa noite a todos. Vamos, então, em substituição à nossa irmã Tereza, dar conta da nossa tarefa da noite, né? Estudando o Livro dos Espíritos. Ainda estamos em janeiro. O ano ainda não começou de fato, né? Ainda estamos em férias. Ainda estamos fazendo planos. Muitos planos. Todo mundo faz muitos planos. Até o plano de emagrecer que foi feito no fim, né, do outro, não começa em janeiro, porque janeiro ainda não é, né? Porque tem férias, ninguém vai pensar em dieta nas férias, né? E nem muito assim planos de trabalho, mas já começam assim, né, as ideias a passarem aí pela nossa cabeça. E uma das coisas que a gente tem que prestar bastante atenção, porque um dos planos, quase sempre, é de ampliar nossos negócios, né? Aquela musiquinha, Zé Manel, que gostava muito de falar isso, no Natal, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Isso é a nossa desgraça, né? Porque imagina a gente com muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Só ia fazer bobagem. Né? Porque nós não temos ainda muita evolução para dar conta disso aí de uma maneira saudável, né? De uma maneira cristã. Então a gente pensa muito nisso, ampliar os negócios. Alguns querem mudar de negócios, né? Algo que seja mais rentável, que possa abastecer mais a conta bancária. Pois é. Mas uma das nossas preocupações é exatamente aprender a desapegar-se das coisas. Não tem nada a ver com ampliar bens, não tem nada a ver com planos para ganhar mais, mudança de emprego. A gente pode ter tudo isso, só não pode ter o apego, né? Pode ter tudo isso, porque muitas pessoas não têm muito, né, ao que apegar-se, mas se apegam ao que tem. Eu lembro muito também de Zé numa situação, a Ângela deve saber quem é, né? Porque parece que era uma pessoa que morava num sítiozinho que vocês tinham, qualquer coisa. Era um casal que estava doidinho para se separar. Mas eles não se separavam porque tinham um guarda-roupa, um sofá, uma cama e um fogão, né? Que eles tinham. E ninguém queria abrir mão dessas coisas. Tinha que dividir. Mas ninguém queria abrir mão. Nem do sofá, nem do guarda-roupa, nem do fogão e nem da cama. Então eles ficavam juntos, brigando para poder ficar com as 4 coisas. Olha que apego, não é? Que apego. A gente prefere muitas vezes viver na infelicidade, no conflito, do que desapegar-se de algumas coisas. Isso é tão fácil da gente ver por aí, né? Quantos casais não se separam para não dividir a herança? Muitos. Eles se separam às vezes dentro da própria casa, ficam numa situação difícil porque dar continuidade à vida afetiva individualmente, né? Morando ali debaixo do mesmo teto é complicado, não é uma coisa fácil. E como viver assim, né? Mas tudo para não dividir bens. Então nós somos muito apegados às coisas, nós somos apegados aos bens, nós somos apegados às pessoas, né? E na verdade a gente não tem nada, né? A gente não pode ser apegado, porque a gente não vai levar nada dessas coisas, né, com as quais a gente convive e se apega, né? Então nós vamos falar em torno disso aí. Vamos lá.
Desprendimento dos bens terrenos, né? É importantíssimo que a gente exercite esse desprendimento. Na pergunta 922 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Felicidade é algo que a gente busca sempre, né? Quando inicia um ano, uma etapa, ou seja, no meio do ano, quando se inicia qualquer mudança, assim, a gente quer ser feliz com aquilo, porque essa é a nossa busca, né? Nós vivemos em busca disso aí, da felicidade, do bem-estar, do conforto, da paz, né? Então, a felicidade terrena, segundo aqui Kardec fala, é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens, né? Imaginemos uma pessoa que recebe um salário mínimo e outra que recebe 10. De repente, a que recebe 10 vai receber 5, vai ser a desgraça dele. Vai ser a desgraça. E aquele que recebe 1 vai receber 5. Vai ser a felicidade para ele. Felicidade plena, né? Então, na verdade, isso tudo é relativo. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens, tudo que a gente gostaria de ter, né? Uma medida, uma receita de felicidade. Os espíritos dão. Olha só. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Simples, né? Mas não seria muito bem essa resposta que a gente esperaria, né? É bom interpretar isso aqui direitinho, porque dá margem a muitas interpretações. Quando eles respondem aqui que é para a vida material a posse do necessário, eles não estão aqui dizendo que não se pode ter muito, que não se pode ter mais. Não é isso. É que não falte o necessário. A felicidade consiste em que tenhamos o necessário para viver. Se vamos ter mais, não é o caso, mas que não nos falte o necessário. É nesse sentido que eles falam. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro, também que a gente atente para as nossas ações e as nossas atitudes, para a gente ter uma consciência tranquila. E a fé no futuro também é no sentido de nos alertar que existe um futuro. Que a gente tem que saber disso, que existe. Nós não sabemos se esse futuro nosso aqui na Terra vai ser longo. Mas como nós somos imortais, existe uma vida além dessa. E a vida que existe além dessa vai estar relacionada à presente vida, ao que nós fazemos hoje. Então, essa resposta, ela dá margens a muita interpretação. Mas a mais próxima da mensagem da doutrina espírita é isso. É que não falte a ninguém o necessário para ele. E o necessário para ele, ele que vai saber. E a fé no futuro para que ele atente muito bem com as atitudes que toma, porque ele precisa saber que existe um futuro, que a vida não vai acabar com a morte do corpo. Então, é nesse sentido que eles respondem. E na 715, Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Ora, se é isso que nos faz, não é? Que pode nos fazer felizes, pode nos trazer felicidade, como que a gente pode conhecer esse limite aí do necessário? Eles respondem assim: o sensato conhece o limite do necessário por intuição, mas muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências, quase sempre sofridas. Porque quando a gente não consegue enxergar ou não consegue ler a consciência sobre esse limite, a gente acaba sofrendo bastante por não ter, né, esse conhecimento.
Kardec faz um comentário muito interessante a essa questão. Tiramos aqui 2 parágrafos dizendo: o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. É relativo a cada um. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. Mais uma vez, a gente está vendo aí que tudo isso é entregue a nós. É um livre-arbítrio que Deus nos deu de presente quando nos fez simples e ignorantes, criando-nos a sua imagem e perfeição. Na 719, Kardec pergunta: merece censura o homem que procurar o bem-estar? Porque essa questão aí do necessário dá a impressão que a gente só tem que ter aquilo que nos faz, o alimento que a gente compra para não morrer de fome, né? Aquele alimento básico que vai abastecer o corpo, que a gente tem que ter tudo assim, só o necessário mesmo, aquela coisa bem básica. Será que é isso? Claro que não é, como a gente já comentou. A resposta dos espíritos foi nesse sentido de nunca nos faltar o necessário, mas cada um é que sabe qual é o necessário para si. Então, quando Kardec obteve dos espíritos essas respostas, ele achou necessário fazer essa. Merece, então, censura o homem que procurar o bem-estar? Que procurar um pouco mais, né, de conforto financeiro, conforto na casa, de poder ter coisas melhores, né, de poder angariar um patrimônio. Olha a resposta dos espíritos e não poderia ser diferente. O bem-estar é um desejo natural e não é censurável por Deus se não for conquistado à custa de alguém e se não enfraquecer as forças morais nem as forças físicas. Olha que maravilha essa resposta. Não é? Nós não podemos, em troca de ter um patrimônio, né, prejudicar as pessoas e nem a nós mesmos. Né? Tem pessoas que não param de trabalhar, que exigem do próprio corpo um esforço que ele não pode dar, tá sobrecarregando. Aí começa o estresse. Há um tempo atrás nós fizemos aqui uma abordagem sobre o doente e a doença e vimos que as doenças, elas são fruto do mau uso do livre-arbítrio em todas as situações. Elas se instalam nos fluidos do perispírito, né, para depois elas serem somatizadas no corpo físico. Então, se nós estivermos tentando alcançar aquilo que desejamos, o bem-estar que achamos necessário à nossa vida, sem prejudicar ninguém, né, que aí está o aspecto moral, e sem prejudicar a própria saúde, não é censurável, de jeito nenhum. Né? Todas as pessoas têm esse direito, né, através do próprio esforço, do próprio conhecimento, da qualificação a que se submeteram, né, numa universidade, de ter aí conforto, bem-estar, né, que acham necessário à sua vida. Jesus realizava um desejo natural e não... Perdão, fui lá para cima. Jesus realizava mais uma de suas reuniões. Sua palavra sempre dissolvia dúvidas, né? Sempre encantava, porque ele era objetivo, ele era sucinto e ele usava as coisas que tinha ali no momento. Né? Jesus tinha uma didática prática, né? E dentro ali da realidade em que ele pregava. Seus conceitos em linguagem clara e objetiva eram envolventes, divino estímulo para uma existência digna e feliz. Numa pausa naquela pregação que ele estava fazendo, um dos presentes pediu a palavra e disse: Mestre, dize a meu irmão
que reparta comigo a herança. Olha que absurda essa pergunta, no meio de uma pregação de Jesus, né? Que pregava a simplicidade, a humildade. Jesus não tinha nada, né? Aí a gente fica pensando, com que objetivo essa criatura interrompeu ali a pregação? Aqui, quando nós estamos aqui expondo o tema, às vezes alguém faz uma pergunta, mas que procede, que está ali dentro do tema, querendo até entender mais, né, sobre aquilo que a gente está falando. Então, que objetivo ele interpelou Jesus, né? Ele queria dar algum testemunho do que Jesus estava pregando? Claro que não. O que ele queria, o que ele desejava era apenas cuidar dos próprios interesses. Olha a cabeça daquela criatura no meio de todos aqueles que estavam ouvindo o mestre falar, né? Enquanto Jesus elevava os segredos do céu, ele pensava nos interesses da terra, aquela pessoa, né? E isso acontece no dia de hoje com muitos, né? Muitos de nós. Em época, por exemplo, de eleição, como que os nossos irmãozinhos que querem ser eleitos comparecem a templos, né? E fazem questão de serem fotografados perto de gente ali dentro daquela situação. Querem mostrar uma religiosidade ali que depois some, né? Nem aparece. Já outros irmãos vão por ir a um templo. Templo espírita, então, é como existe o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Não nos centros espíritas, que nós não temos esse trabalho de conversar com algum médium incorporado. Mas em centros mediúnicos, essa prática é comum. Então, muitos vão, não para ouvir, não para aprender, não para nada, mas vão com interesse de arrumar um emprego, de arrumar um namorado, de arrumar sei lá o quê. Então, a gente vê que muitos ainda procuram templos, né, principalmente os templos espíritas, porque tem esse intercâmbio, com interesses próprios. Não vão lá, vão por curiosidade, ver como é que é, ou vão para conseguir, né, para obter alguma coisa em proveito próprio. Né? Isso é tão comum acontecer, né, como aquele senhor que estava lá pedindo Jesus, né, para achar que o outro tinha que devolver a herança dele. Interpelado daquela forma, Jesus perguntou: homem, quem me constitui o juiz ou partidor entre vós? Né? Jesus tinha sempre uma saída nobre e que, né, sem humilhar as pessoas, colocava essas pessoas no seu devido lugar. Ele não era lá aquele anjinho de candura, né, que a gente ouve às vezes falar de acordo. Ele falava de acordo com a época e com o lugar. E quando tinha... Obrigada, ajudou bastante. Isso. Ah, vai subir, mas não tem problema não. Fica tudo assim voando, né? É bom, melhor. Tem cabelo, né? Pois é. Então, vamos ver. Dirigindo-se ao povo, ele orientou o povo assim: acautelai-vos e preservai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância dos bens que possui. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos. Quantas vezes um pai trabalha incessantemente, prejudica a própria saúde para deixar herança para filho. E, às vezes, isso não vai dar certo, né? Porque nem sempre o filho vai fazer com aquele dinheiro e com aquela herança ali o que o pai gostaria que fosse feito, né? Então, não adianta fazer isso. Nós temos que nos acautelar. A nossa vivência espiritual na dimensão dos espíritos não vai depender dos bens que aqui nós tivermos, né? Aí, como ele não perdia nenhuma oportunidade de ensinamento, valeu-se da impertinente solicitação do cara para precioso ensinamento. E disse o seguinte: o campo de um homem rico
produziu em abundância. Arrazoava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles amontoarei toda a minha colheita e os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Isso o homem mesmo falando para ele, vendo tudo que ele tinha angariado. Mas Deus lhe disse: insensato, nesta noite pedirão a tua alma, e o que amontoaste, de quem será? Assim acontece a quem entesoura para si e não é rico relativamente a Deus. Ora, Jesus aborda nessas colocações um de seus temas prediletos, que era exatamente a preocupação com os bens materiais. Ele se preocupava muito com isso. E dentro do Espiritismo, nós temos muitas abordagens dos espíritos sobre essa questão. Porque isso é uma das coisas que mais põe o homem atormentado, angustiado, na terra e no além. Porque ele é tão apegado às coisas que tem, que ele nem muitas vezes aproveita aquilo que ele tem, com medo de perder. E quando ele parte dessa, ele fica apegado àquelas coisas, fica sofrendo ainda mais quando a família começa naquela briga. Raramente uma herança não dá briga, raramente uma herança não divide irmãos. É difícil acontecer uma partilha em paz, sempre tem um que acha que está recebendo menos. Então esse era um tema predileto de Jesus, né? Preparar as pessoas para a vida espiritual, para esse desapego ainda na vida material. Não importa quantos carros a pessoa tenha, quantas casas, quantos bens, quanto dinheiro, não importa isso. Importa que ele não seja apegado a tudo isso, que ele não esteja atrelado a isso, como se aquilo ali fosse realmente um patrimônio que ele pudesse carregar e que fosse fazer a felicidade dele na vida futura. A ilusão se sobrepõe à realidade nessas situações. O transitório se torna permanente também nessas circunstâncias e faz a pessoa sofrer muito. Para aqueles que são tomados de miopia espiritual, a visão da vida não vai além dos horizontes humanos. Quantas vezes a pessoa já está doente, ela já está enferma, não pode nem mais trabalhar, mas ela quer mais e vai abreviando ainda mais a sua estada na Terra. Apesar de saberem que a morte é a única certeza da jornada terrestre, eu sempre falo isso para aqui, né? Uma mãe, quando recebe, a mãe que recebe aquela criança que está chegando, né? Que está nascendo, que está reencarnando ali, quando ela dá aquele primeiro colinho, que ela olha, primeiro mamazinho, que ela olha para aquela criança, ela não sabe nada a respeito daquela criança, do que ela vai ser, de como vai ser, se ela vai crescer, se ela vai estudar, se ela vai corresponder às expectativas da família. Ninguém sabe nada. A única certeza que ela tem, que um dia ele parte. Essa é a única certeza, que um dia ele vai partir. Ele chegou, ela recebeu de presente, é uma joia, mas um dia essa joia terá que ser devolvida. É apenas um empréstimo, né, que a gente tem. Todos retornarão à espiritualidade, mas vivem como se fosse permanecer indefinidamente aqui. Por isso, envolvem-se demasiadamente com os valores efêmeros. Tem um texto muito interessante que eu trouxe para a gente analisar, que é de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Algumas pessoas já devem conhecer, porque eu já até li aqui.
é um ensinamento. É até estranho, partindo de Alexandre Magno, que foi um conquistador, que foi um sanguinário. Mas Alexandre, apesar de ter sido assim, ele foi educado por Aristóteles, que foi aluno de Platão. Então ele recebeu muita ética, ele recebeu muita educação, ele recebeu muitos valores espirituais, mas ele tinha uma tarefa aí na Terra, era um conquistador, né? E isso tudo aconteceu em pouquíssimo tempo, que em 11 anos ele conquistou o maior império que essa Terra já viu, em 11 anos só. Porque aos 20 ele se tornou rei quando o pai foi assassinado, rei da Macedônia, ele se tornou rei aos 20. E ele não chegou a 33, ele morreu. Então foram poucos anos que ele fez toda aquela conquista, né? Então olha só, quando ele estava voltando para a Pérsia, que não era a cidade dele, ele nasceu em Pelos, na Macedônia, alguns historiadores dizem que ele sofreu um ferimento mortal, outros não dizem isso, outros dizem que ele adoeceu. A verdade é que ele morreu por conta de uma febre, de uma infecção, uma febre que ele teve, que os médicos não conseguiram curá-lo. Alguns historiadores dizem que foi consequência do ferimento, outros não, dizem que ele não se feriu, que ele apenas contraiu uma febre, com suspeita até da malária e outras coisas mais, e os médicos não conseguiram salvá-lo. Quando se aproximava, ele estava vendo que ele estava muito fraco, ele chamou 2 dos seus generais e fez esse pedido aqui: que meu ataúde seja levado aos ombros e transportado pelos melhores médicos do reino. Que meus tesouros, que eu conquistei, prata, ouro e pedras preciosas, sejam espalhados pelo caminho do roteiro, né? Que ele ia seguir até a tumba. Que minhas mãos fiquem balançando ao ar fora do ataúde e à vista de todos. Um de seus generais, assombrado, né, por esse insólito pedido, uma coisa assim fantástica, né, estranha, perguntou a ele: por que razão pretende que assim se faça? E ele explicou: quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu ataúde, para que percebam que, perante a morte, não tenho o poder de curar. Quero que o solo seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E quero que minhas mãos se balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias, e com as mãos vazias partimos. É uma história bonita e ela é dele mesmo. Os historiadores dizem que ela é dele mesmo. Aqui mostra como ele era, apesar de ser aquele conquistador sanguinário, como ele era espiritualizado também. Um paradoxo na vida de Alexandre, né? Outra ironia é Alexandre o Grande. Ele tinha 1,5 m de altura. Ele era pequenininho, mas foi o maior de todos os generais que essa terra já conheceu, segundo os historiadores. Então a gente vê muitos ensinamentos vindo realmente de todas as partes, de todas as pessoas, das pessoas que a gente menos espera. Um jovem recebe uma bolsa de estudos para se graduar em outro país. E muitas vezes o que ele faz? Nem liga. Começa nas baladas, nos namoros e nos showzinhos, né? E não faz nada do que tem que fazer, que é estudar para fazer jus à bolsa de estudo que ganhou. Muitas vezes nós somos esses jovens. Ganhamos uma bolsa de estudo para a terra quando aqui aportamos. E o que a gente faz? Nada. Larga para lá, né? Não dá nem importância muitas vezes àquele bem que nós recebemos. Pelo contrário, às vezes até se desgraça todo, né? Quantas bolsas de estudos temos jogado fora? Na escola da reencarnação,
simplesmente porque esquecemos que aqui estamos para evoluir, superando mazelas e imperfeições. Quantas a gente jogou fora? Mas a gente parece que chega aqui, nós sabemos que não vamos ficar aqui, que não vamos levar nada daqui, mas parece que a gente esquece, porque somos tão enfeitiçados por essa vida que esse mundo oferece, que a gente não lembra, não sei o que acontece, né? Que trabalho que a gente deve dar para o anjo guarda, né? Que tenta nos recolocar na linha, na trilha da obediência, e nem sempre consegue. Muitos nada fazem se não trabalhar para aumentar os seus celeiros, e não sabem nem se vão conseguir usufruir dos celeiros. Transforma o dinheiro, que deve ser apenas parte da vida, em finalidade dela. Esse é o ponto. Não é não ter dinheiro, como nós vimos no início. Aquele casal ficou junto por causa de uma cama, um fogão, um sofá e um guarda-roupa. Então não é o problema de ter, é como nós reagimos diante das coisas que nós temos, né? Perdem tempo perseguindo bens que às vezes não chegam nunca a usar. Os avarentos nem usam. Algo como adquirir às vezes um supermercado inteiro para suprir uma semana de alimento da casa, né? O próprio Alexandre quis tantas conquistas, tantas, que ele nunca conseguiu retornar à cidade natal dele, que ele amava, Pélis, na Macedônia. Ele nunca voltou, porque logo ele começou a sair para conquistar, ele ia e não dava tempo de voltar. Então ele mesmo não chegou nem a usufruir de tudo aquilo que ele conquistou, nem tampouco voltar à cidade na Macedônia ele pôde voltar. Então ele foi um grande exemplo disso, né, que nós estamos aqui estudando. Pelo progresso material, acaba por seduzir de tal forma o indivíduo que ele passa a comercializar tudo que ele faz, tudo. Vira um hábito, não é nem por mal, vira um hábito, envolvendo-se não raro em desonestidades. Uma pessoa uma vez estava me falando, ela falou assim: olha, o filho cobrou para consertar a maçaneta da porta do banheiro da mãe. A pessoa me falando, o filho cobrou aquele serviço. Então a gente vai se envolvendo de tal forma nessa bola de neve que é a volúpia, que é a ganância, que depois não sabe nem as besteiras que está fazendo. É um advogado astuto que estimula clientes em potencial a reivindicar nebulosos direitos, né? Não para promover a justiça, mas para que os seus honorários sejam maiores, ainda mais se ele trabalha por porcentagem. Funcionários públicos, isso tudo a gente vê acontecer por aí, ó. Funcionários públicos encarregados de dar andamento a uma petição, que ele tem que dar, mas ele só dá se pagar propina, se não pagar não sai. Eu estava tentando regularizar a planta da minha casa e uma pessoa falou assim: desiste, se você não pagar propina você não vai conseguir, porque eles não fazem. Eu falei: mas eles vão fazer. Fizeram, à custa de muita luta, mas fizeram. Médicos, olha o que mais a gente tem visto isso aí no SUS, dentro aí, né, da saúde pública. Médicos que pedem exames desnecessários por terem acordos com laboratórios ou cobram do paciente tratamentos que serão também pagos pelo órgão público. Há pouco tempo a televisão mostrou um homem que fez uma cesárea. Estava lá para pagar, o órgão público ia pagar a cesárea que foi feita no homem. E a mulher fez uma operação de próstata. Coisas terríveis que a gente vê. A troco de quê? De dinheiro, de aumentar patrimônio. Moralmente se desfazendo, né? Desfazendo uma profissão tão linda quanto a medicina. Administradores do dinheiro público que superfaturam obras e compras. Não é? Como a gente vê aqui na nossa cidade, nós passamos por situação muito parecida com essa, com a verba que veio aí para atender as pessoas que ficaram sem nada, né? O comerciante que mente sobre produtos só para poder cobrar mais caro, né?
Na atividade religiosa, pregadores que cobram pedágio dos crentes para o céu. E muita gente paga. Aí é que eu fico pensando, quem é pior aí também, né? Porque se existe aquele que corrompe, é porque existe aquele que se deixa corromper. Isso é uma realidade na nossa vida. Pessoas assim ganham dinheiro, financeiramente ficam bem, mas espiritualmente acabam muito mal. Jesus recomenda que sejamos ricos diante de Deus. Uma riqueza formada de valores imperecíveis e valores que vamos levar. A virtude e a sabedoria que conquistamos com o aprimoramento espiritual e intelectual, porque os dois, né, a gente precisa das duas áreas, constituem bens inalienáveis que vão nos favorecer onde nós estivermos. Não é pecado ter dinheiro. Nunca foi pecado ter dinheiro. O dinheiro é que move o mundo. Não é pecado, não. É o que a gente faz com ele. É como a gente se agarra a ele que é o problema. Dinheiro nunca matou ninguém. Eu nunca vi dinheiro esfaquear ninguém. Dinheiro não faz mal. O que faz mal é a conduta da pessoa diante dele. Isso é que faz. Podemos melhorar nosso padrão de vida, desfrutar de conforto, fazer aquisições que achamos necessárias, desde que observemos dois princípios fundamentais. Aquilo que a gente já falou antes, honestidade e desprendimento. Sermos honestos nas nossas aquisições e desprendido. Ter certeza, ter consciência, incorporar essa ideia de que isso só vale aqui. Então não vamos nos apegar, senão o sofrimento vai ser grande. Nossas iniciativas e atividades envolvem pessoas que nos compete respeitar. Olha, se ele tem muitos bens, ele tem uma empresa, ele tem funcionários. Não é? Ele tem pessoas que trabalham para ele. Nós, na nossa casa, temos, às vezes, pessoas que nos servem. É a passadeira, é a faxineira. Nós temos sempre pessoas que estão ligadas a nós. E a gente, temporariamente, numa situação, muitas vezes, de patrão, outras de empregado, porque também temos os nossos empregos, né? Então, é sempre uma troca. Aí vem as perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Cobramos o preço justo por nossos serviços? É a questão ali, ó, da honestidade e do desprendimento. Então, quando nós prestamos serviço a alguém, né? Cobramos o preço justo ou exploramos porque a pessoa tem dinheiro? Ora, o fato da pessoa ter dinheiro não significa que eu tenha que triplicar o preço daquilo que eu estou fazendo ali. Porque ele tem dinheiro, mas o problema não é meu. Ele tem porque ele tem. Eu tenho que cobrar o preço justo para ele. O mesmo preço que eu cobraria para uma outra pessoa que tem menos. Mas o capitalismo não pensa assim. Nós vivemos numa sociedade capitalista e é muito difícil a gente até aceitar, concordar com o que está aqui, né? Remuneramos adequadamente os nossos funcionários ou aqueles que nos prestam serviços? Pagamos para eles o preço justo? Vendemos nosso produto sem explorar o comprador ou lesá-lo em sua obra de fé? São questionamentos que a gente tem que fazer. Resistimos a fazer negócio vantajoso com alguém em dificuldade, o tal da corda no pescoço? Agimos com justiça em nossas transações? Como saber? Como saber? Colocando-nos no lugar dessa pessoa. É sempre assim. Quando nós nos colocamos no lugar da pessoa, a gente entende e consegue fazer uma avaliação segura disso aqui. Diz eufórico, às vezes, um empresário, e no capitalismo a gente vê muito isso. Veja bem, eu não estou criticando nada, nem capitalismo, nem nada. Eu não sou nada, eu não tenho nenhum movimento dessa ordem aí. Só mostrando que realmente as coisas funcionam assim, né?
nessa forma de ser na sociedade. Aí um empresário diz: fiz um excelente negócio, comprei um imóvel pela metade do valor do mercado. O proprietário estava com a corda no pescoço, precisava urgentemente de dinheiro. Aí vamos analisar, está certo isso? Nesse movimento social que a gente se encontra, isso é prática normal, né? Muitas vezes empresários levam até empresas à falência para poder comprar barato. A gente sabe que tem isso no mercado, né? Nesse movimento nosso. Mas está certo isso? Aí vem aquela questão. Vamos nos colocar no lugar dessa pessoa. Né? Eu conversando com alguém, a pessoa falou assim: mas poxa, se eu não comprar, outro vai comprar. E daí? Deixa o outro se ferrar, é problema dele. Não é? Vamos nos colocar no lugar dessa criatura que está com a corda no pescoço, está precisando de dinheiro, não nos interessa. Por quê? Porque ele está precisando. Por isso ele está vendendo seu imóvel muito mais barato do que deveria, né? Se nós, né, ao nos colocarmos no lugar dessa pessoa, tivéssemos também com a corda no pescoço e precisando vender muito rápido, o que mais nós gostaríamos que acontecesse conosco? Qual seria, né, o melhor que podia acontecer com a gente ali? É aquele que vai comprar, reconhecer o valor do imóvel, ter dinheiro para pagar e pagar o valor real. Porque se eu estou com a corda no pescoço precisando de dinheiro, é porque eu estou precisando muito. Então, se eu receber o valor real, como isso vai me ajudar? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê que realmente o certo é pagar o valor real, embora a pessoa esteja oferecendo por menos. Ela está oferecendo por menos porque ela não está conseguindo vender pelo valor real. Aí vem uma questão que também tem que ser analisada. Se alguém bate a nossa porta para nos vender um bem que vale muito, mas ele está com a corda no pescoço, ele precisa vender. É um conhecido nosso. Aí nos oferece. E a gente diz: fulano, mas por que você está vendendo por isso? Que é um conhecido, é um amigo às vezes. Por que você está vendendo por esse valor? Porque eu preciso muito do dinheiro. Eu preciso, você vai me abençoar, você vai me ajudar se você comprar. Aí entra aquela questão: se aquela pessoa que está sendo abordada por quem quer vender não tiver o dinheiro para pagar o valor real, se ela não tiver, então ela não vai ser cobrada nem pela própria consciência se ela pagar o valor que ele está pedindo, embora o imóvel mereça mais. Ela não está fazendo errado, ela não tem o dinheiro, mas o outro está insistindo que aquele dinheiro já vai ajudar. Então, se ela comprar, ela não está infringindo uma lei moral. Ela não tem mesmo. Ela não pode oferecer o que ela não tem. Agora, se ela tiver, que felicidade para o outro que ela diga para ele: eu vou te pagar o valor real. Então, são questões a se analisar. É por isso que cada caso é um caso. É por isso que ninguém pode condenar a atitude de ninguém. Né? Só Deus é que pode fazer isso. Porque cada caso é um caso. Nesse caso, a pessoa que comprou, ela não está se aproveitando da desgraça do outro. Ela não tem mesmo dinheiro e o outro quer que ela compre e pague o que ele está pedindo. Pronto. Aí é outra história. Agora, quando a pessoa tem, se aproveita desse momento de fraqueza da pessoa que está precisando muito, isso não está certo. Então, uma ótima compra, digamos assim, sob o ponto de vista humano, mas uma desonestidade perante Deus. Não pagou o preço justo, aproveitando-se da infelicidade alheia. Isso, teoricamente, não é crime, né? Na sociedade que a gente vive, isso não é crime. Mas moralmente, né? É igual o conto do vigário, gente. Vamos pensar. A gente tem que ter pena e lamentar quem cai em conto do vigário? Claro que não. Só cai em conto do vigário quem quer levar vantagem. Quem não quer levar vantagem, não cai. Vigário, né? O nome já diz que é alguém que está no lugar de outro. É um enganador, é um mentiroso. Por que vigário tem esse nome? O vigário lá da capelinha,
né? É um enganador? Não, mas ele está no lugar de outro, porque nessa situação das cidades pequenininhas, as capelinhas, elas ficam constantemente trocando de padre. Então eles têm o nome de vigário porque eles estão no lugar do outro padre, o outro vem e vai estar no lugar do outro padre. É assim, aí isso popularmente, né, ficou assim conhecido como aquele que está no lugar do outro. Então ele é um mentiroso, esse vigário, nesse sentido aqui. Ora, tem gente que consegue comprar bilhete premiado. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, que arranca todo o dinheiro que tem para comprar o bilhete que o cara disse que é premiado. Olha, será possível que ela não consegue entender que aquilo ali é um blefe, que aquilo ali é uma bobagem? Por que ele vai vender um bilhete premiado por muito menos? Ele ficaria com o bilhete, a pessoa não raciocina. Então é aquilo que nós acabamos de falar há pouco, né? Se existe aquele que corrompe, é porque existe aquele que quer ser corrompido, né? Vivemos das ilusões que o mundo material nos oferece, apegando-nos aos bens, cristalizando tendências à usura, à ambição, que resultarão em amargos desenganos quando formos convocados a prestar contas da nossa vida. Eu sempre dou aqui o exemplo daquela metáfora de Platão, né, escrita em A República, aquela caverna, onde eles ficam lá, eles vivem acorrentados dentro da caverna. A única coisa que eles veem são as sombras deles mesmos na parede em frente, porque há uma fogueira atrás. É só o que eles vivem, o que eles veem. Eles são limitados àquilo ali. Se um escapar e conseguir ver o mundo que existe além daquilo tudo ali, e quiser voltar para chegar lá e falar que existe algo além daquilo, eles não vão acreditar, vão dizer que ele está doido. É igual quando a gente, às vezes, numa oportunidade qualquer que tenha, que a gente fala de reencarnação, né? As pessoas falam que a gente é doido. Que? Vocês são alienados. Quer dizer, muitas vezes nós vivemos aprisionados na própria caverna da nossa ignorância. E ficamos ali, né, lamentando o tempo todo, sem saber que existe algo que a gente pode aprender. Essa metáfora da caverna nos ensina muito bem, né? Sobre outro ângulo, a gente pode situar a caverna como um confinamento nessa matéria tão bruta que a gente aí está encerrado, que a gente vive nela, né? E que a gente não sabe o que existe além. Nós estamos nesse mundo de passagem. Não adianta a gente recolher muita coisa. Quantas coisas a gente acumula? Olha, não precisam ser bens. Olha, abre um guarda-roupa e vai fazer uma triagem. Vai ver. A pessoa vê aquilo e fala, gente, isso aqui está aqui ainda? A gente não sabe nem o que tem. É tudo ali enfiado lá dentro, que se a gente for fazer uma triagem, tem gente que engorda, aí guarda a roupa de quando era magrinho para quando emagrecer usar. Nunca vai usar, porque não, mesmo assim provavelmente não vai. Porque não vai mais chegar aquele corpinho, né? Nem todo mundo, depois de 30 anos de casamento, pode entrar no vestido de noiva, né? Que ela guardou lá, não sei nem para quê, se ela acha que ela quer casar de novo. Então, realmente, são situações que a gente não consegue entender. É um roupeiro que a gente guarda. A gente guarda tudo. A gente guarda papelzinho, não sei de quê. A gente guarda a primeira passagem de avião. Olha, é um negócio de doido, né? E depois, quando chega o momento de deixar aquilo tudo, se o espírito for evoluído e compreensivo, ele do outro lado ele vai falar, meu Deus, eu podia ter poupado os meus parentes disso. Como dá trabalho, gente, mexer naquilo tudo, doar aquilo tudo dá muito trabalho, né? E muitas vezes as pessoas não querem, não, mas eu quero guardar, isso aqui é lembrança. Gente, a lembrança está no coração, né? O que nos faz lembrar da pessoa que nós amamos é o nosso sentimento, é o amor que a gente tem por elas. O que adianta ficar guardando lembranças que vão ficar enfiadas lá dentro de uma gaveta e nunca vão ser vistas por nós, a não ser na hora de uma arrumação? A gente não vai ficar olhando para aqui, para ali. A gente não tem que ter um objeto para ficar olhando para lembrar da pessoa que a gente ama. Está no coração da gente. Então, quanto mais a gente puder se desfazer, não se apegar a nada, roupa.
Ah, mas eu posso emagrecer. Que emagrecer? Você vai ficar feliz da vida de entrar numa loja e comprar uma roupa nova. Não precisa usar aquela velha. Dá para alguém. Velha não, antiga, né? Às vezes ela está até nova. Tem gente que guarda roupa com etiqueta. Comprou na liquidação, não deu, mas estava barata, comprou. Aí tá lá, cheio o armário. Sapato nem pensar. Tem muito, né? Pé não cresce, então pode usar, mas incha. Às vezes não entra. Olha, gente, se a gente for analisar o que a gente faz, é muita coisa errada. A gente se apega demais às coisas. A gente tem que simplificar a nossa vida, simplificar mesmo. Vamos ter aquilo que a gente usa. Ó, passou de um ano, não usou, não vai usar mais. Não vai usar mais. Dá para alguém. Alguém vai usar. Muita gente vai usar, né? É só a gente oferecer. No primeiro momento, quando a gente se deslumbra com certas coisas, quando a gente se desapega, a gente tem até uma historinha, que ela é antiga, do século passado, que diz que um turista americano, ele foi em busca de um sábio, né, que morava lá onde ele foi passear, e ele chegou lá, ele se surpreendeu que quando ele entrou na casa do sábio, só tinha uma mesa, uma cama, uma cadeira e muitos livros amontoados. Aí ele perguntou para ele, mas aonde estão os seus móveis? Aí o sábio virou para ele, mas aonde estão os seus? Ele falou, não, eu só estou aqui de passagem, eu estou passeando. Ele falou, eu também. Nós estamos aqui de passagem, a gente tem que ter o que importa, o que a gente usa. Se a gente tem 200 pares de sapatos, se a gente usa os 200, tudo bem, tenha. Mas se não usa, não tenha, né? Dá aquele que não usa. Se usa aquele montão de roupa que está lá no armário, ótimo, mas se não usa, dá para alguém. Eu me lembro muito, né? Lá vem eu com os bichos de novo, né? Que eles são meus grandes mestres, né? Quando a minha princesa Meg morreu, todo mundo conheceu ela aqui, né? Que era um doce, uma princesa, era uma cockerzinha. Quando ela morreu no meu colo. Quando eu fui levá-la para sepultar, né? Aí ela estava enroladinha no lençolzinho dela, assim, no meu colo, eu olhando, assim, para ela. Aquela parecia que estava dormindo, serena, né? Parecia que ela estava dormindo. Aí eu pensando ali, eu falei, gente, essa cadela foi tão feliz. Ela teve uma vida tão feliz, tão alegre. Ela foi muito amada, ela foi muito feliz. E ela me fez tão feliz todo o tempo que ela viveu. Aí eu fiquei pensando, por que nós fomos, eu e ela, tão felizes na nossa convivência? Porque nós trocamos o que há de mais importante na vida, que é a afeição, é o amor. Ela me amou muito e eu a ela. Então nós fomos tão felizes com isso. E ela não tinha nada, ela tinha a caminha dela, que depois eu dei para outra moça que ficou lá, da casa que sepultou ela para mim. Então são coisas assim que a gente vê, que a gente não precisa de bens para ser feliz. A gente não precisa de armário cheio, né? A gente não precisa disso para ser feliz. A gente não precisa de muito dinheiro, não. O necessário é o bastante para que a gente possa ser feliz. O necessário é cada um, porque cada um sabe das suas necessidades, né? Jesus esclarece sobre esse assunto assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso deixar a caverna da ignorância, e a iniciativa mais comum é trabalhar pelo bem comum, que é o único objetivo da vida, que falamos na terça-feira que nós estivemos juntos, né? Esta é a mais eficiente iniciativa. Vamos contar aqui uma historinha. Um homem não possui como seu senão o que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir é o que ele usa aqui. Goza durante a sua permanência na terra, mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem usufruto, não a posse real. O que é então que ele possui? Ele possui a inteligência e o conhecimento. Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, que é a inteligência,
o conhecimento e as qualidades morais. Aí a gente lembra de um diálogo. Um homem foi convocado a um tribunal. Preocupado, procurou um amigo para ir com ele. Aí o primeiro amigo disse: sinto muito, mas não posso acompanhá-lo. O juiz é severo, não me dou muito bem com ele. Apelou para outro amigo: vou com você até a porta do tribunal. Ficarei torcendo do lado de fora, mas não entrarei com você. O terceiro amigo agiu diferentemente. Sem problema, estarei presente, serei seu defensor, farei valer os seus direitos. Traduzindo isso aí, quem era o tribunal? A morte. Todos seremos convocados um dia. Quem é o juiz? A consciência. Por isso que o primeiro não quis entrar, né? Que não se dava muito bem com a consciência. Avaliará com absoluta imparcialidade as nossas ações. Então, o primeiro amigo, além de não se dar bem com o juiz, eram os bens materiais, né? Úteis na terra, nada significando no além, nem sempre está de bem com a consciência. O segundo amigo é a família. Fica conosco até um instante final, mas não pode nos acompanhar. Apenas torce por nós. E o terceiro amigo, que falou que ia com ele, ainda ia fazer valer os direitos dele? As boas ações. Entrará conosco, fará valer nossos direitos e assegurará um futuro tranquilo e feliz para nós. Tá vendo? Ninguém está dizendo aqui de pobreza, nem de riqueza. São os valores morais, são as boas ações. Grande amigo esse, né? Não o percamos de vista, porque jamais nós vamos ficar sem ele, né? Estará sempre ao nosso lado, seja na terra ou seja no céu. Bem, como nós já chegamos ao adiantado da hora, eu não vou encerrar com outro texto, mas quem tem internet, tem facilidade, busca, que é muito interessante. É um texto de Marta Medeiros, intitulado Vende-se Tudo. É ótimo e ilustra muito bem o que nós falamos aqui, o tema de hoje. Mas não vamos avançar, então quem tem é facinho, é só botar lá no Google, Vende-se Tudo. Aí vocês vão ilustrar muito bem com esse texto a nossa conversa de hoje. É muito bom e vale a pena. Ela é uma cronista espetacular, né? Vale a pena. Muita paz para todos vocês, que cada um reflita sobre isso. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado querer o bem-estar, juntar, não. Só não podemos nos apegar demais a isso, né? E entender que tudo isso só vai nos servir enquanto nós estivermos na terra. Largar para lá a hora que a gente partir, porque senão nós vamos ficar ligados a isso tudo, ainda mais vendo a briga por herança. É o que mais faz o espírito sofrer. Muita paz para todos.